E aí pessoal, dessa vez eu vou apresentar para vocês o deck Dinomist. É um deck de um arquetipo mais novo, né, que iniciou agora nos Destruidores das Sombras. Esse deck aqui, diferente dos outros dois, ele já tem outras propostas, várias funções diferentes dentro dele, desde aqui no Extra Deck até mesmo no próprio deck comum. Então vamos lá, vamos começar pelo deck. Esse deck aqui, ele vai ter dois monstros chefes. Isso é apenas um deck, que seria o Dinonevo Spinos e o Dinonevo Rex. Qual a função deles? O Spinos ele pode atacar diretamente, se sacrificar um outro Dinomist, um outro Dinonevo, além de poder ativar o efeito de ter um outro ataque no mesmo turno. Um desses dois, ou ele ataca diretamente, sacrificando um outro Dinoneva, ou ele pode ter um segundo ataque. Já o Dinoneva Rex, ele também pode atacar, ele também pode atacar duas vezes o monstro do oponente, ou ele pode pegar uma carta do campo, embaralhar, ou da mão, embaralhar de volta no deck e ganhar 100 pontos a mais de ataque. Isso aqui para primeiro turno, se você sair com um desses dois aqui, já puder invocar, já é um bom início. O inimigo já fica bem sem direção no duelo, né? Vamos lá. Tem o Dinoneva Ptera. Para que eu uso ele? Aliás, quem usa esse deck usa ele para quê? Esse aqui é um monstro de busca. Sempre que ele destrói uma carta do oponente, um monstro do oponente por batalha, você pode ir no seu deck e buscar o Dinoneva que você precisar na situação. O Dinomist Brachion. Tanto o Dinomist Brachion quanto o Dinomist Ceratops, para que eles são usados? Vamos supor que você não tenha nenhum monstro nas escalas de pêndulo. Esses dois aqui são o combo que você quer para poder colocar pelo menos dois no seu campo e conseguir fazer uma invocação XYZ ou mesmo atacar apenas com eles e assim vai. Dinoneva Plesios. Para que o Plesios serve? Para cada Dinoneva que você tiver em campo, os monstros do seu oponente vão perder 100 de ataque e defesa. Ou seja, se você tiver 3 Plesios no campo e o resto, tanto as zonas de pêndulo quanto o resto das zonas de monstro preenchida de monstros de Dinomist, seu oponente está ferrado porque o monstro dele vai ficar, bem dizer, com um ataque quase zerado, dependendo do ataque inicial dele, o ataque original. O Dinonevo Stegosaur. Qual a função dele? Vamos supor que eu tenho aqui um Plesios em campo, e meu Plesios batalha um monstro do oponente que tenha 3000 de ataque. Mas eu preciso eliminar esse monstro de qualquer forma nesse turno. O Dinomist Plesios vai atacar e, obviamente, eu posso até sofrer esse dano, mas eu posso ativar o efeito do Stegosaur e mandar os dois para o cemitério, tanto o Plesios quanto o monstro inimigo do oponente. Só qual a vantagem no deck de Dinoneva? Os monstros de Dinoneva eles têm um poder muito grande de poder sempre estar voltando para a mão, flutuando entre mão e extra deck, campo e assim vai. Ou seja, esse monstro aqui é muito bom para pelo menos conseguir eliminar um monstro do oponente que está te atrapalhando a iniciar uma jogada. Draco Slayer. Esses dois aqui, a função deles no deck que eu montei pelo menos é apenas contra outros decks pêndulo para poder destruir a escala de pêndulo do oponente. Assim também quebrando um pouco a estratégia. Agora um ponto um pouco diferenciado desse deck é que eu coloquei 3 monstros reguladores nele. O que o pessoal geralmente faz é colocar apenas o Deskbot 1, por causa do efeito dele de poder ser invocado do cemitério várias vezes, além dele ganhar 500 pontos de ataque e defesa para cada monstro máquina, ou seja, num deck de Dinoneva ele está bem feito de pontos de ataque e defesa. Para que ele serve? Ele vai ser esse monstro que sempre vai estar sendo invocado do cemitério para o campo, para fazer uma invocação síncro. Geralmente com ele eu costumo invocar o... aqui.
Com ele eu invoco esse carinha aqui, o Deoloren, né? Então a função dele para mim é basicamente essa, e caso o inimigo, o oponente esteja com campo vazio, causar um ataque direto com bom dano, mais nada. O Fishborg Launcher, para que serve ele? Primeiro que se ele está no seu cemitério, se você só tem monstros de água no seu cemitério, de atributo água, você pode trazer ele de volta para o campo. Depois disso ele é banido do jogo, né? Se ele for eliminado do campo dessa vez ele é banido do jogo. Mas, ou seja, você pode usar ele 2 vezes. Só que com ele você só pode fazer a invocação síncro de monstros de água, né? Monstros de elemento água. Ou seja, para ele também qual seria o monstro ideal de invocar? Esse aqui, o Deoloren. Esses dois aqui. A função desses dois aqui é trazer esse cara aqui para o campo, né? Agora, esse aqui já é um pouquinho diferenciado, tanto que, pelo menos que eu só consegui encontrar esse monstro que exerce a função que eu preciso nesse deck, que é... Ele é um monstro nível 3, água, com atributo água, e ele é um monstro regulador. Para que eu vou utilizar esse monstro aqui então? Ele vai servir para trazer esses outros dois aqui. O Alicer Cinza Dragão, ou Greydol Kaiju, e o Proeminência Ignister, o Draco Assassino Explosivo. Os dois têm basicamente a mesma função nesse deck que eu montei. O Alicer Cinza, devido ao fato de você usar, pelo menos nesse formato de deck, sempre 2 monstros para invocar ele, ele vai ter o efeito de poder eliminar 2 cartas do campo do oponente. E o Proeminência Ignister, você vai poder eliminar um monstro pêndulo seu e um monstro... deixa eu só verificar aqui. Assim, eu vou poder embaralhar um card do campo de volta no deck do oponente. É uma carta bem boa também. Agora vamos para as armadilhas. De armadilhas, o que eu uso aqui? É um suporte totalmente para Dinoneva, né? Vamos lá. É o Dinomist Rush. Para que ele serve? Eu ativo essa carta e posso, durante esse turno, invocar um monstro do meu deck, desde que ele seja Dinoneva, diretamente para o campo, não importando o nível, nem nada. A vantagem dele é, com essa carta esse monstro não é alvo de efeitos, mas ao mesmo tempo, assim que essa carta sai do campo, esse monstro também sai, e ele só dura uma rodada. Mas, se você for usar esse monstro para fazer uma invocação XYZ, a carta serve perfeitamente ao propósito. Outra carta de armadilha para Dinomist, essa aqui que já saiu na última expansão, o Shining Victors, né, Conquistas Brilhantes. Se um monstro de Dinoneva é destruído, eu posso pegar uma outra carta do campo do oponente e destruir também. É quase o mesmo efeito do Stegosaur, né? Só que esse aqui eu não tenho como proteger muito o meu campo. 3 cargas de Dinoneva, Dinomist Charge. Para que ele serve? Assim que eu baixo essa carta em campo, eu posso escolher um monstro de Dinoneva do meu deck e colocar ele diretamente na minha mão. Além do que, por turno, sempre que eu posso retornar sempre um monstro de Dinoneva meu que é enviado para o extra deck direto para minha mão. Ou seja, muito boa essa carta. É ela que vai executar aquele efeito que eu falei, que é fazer eles flutuarem do campo para o extra deck para a mão e fechar esse ciclo. O Dynamic Powerload. Essa carta é o suporte campal dele, né, do Dinoneva. Ele serve para quê? Durante a fase de batalha, ele vai prevenir que seus monstros sofram qualquer efeito de cartas de inimigo, tanto armadilha como efeito de monstro. Ele vai dar 300 pontos de ataque e defesa. Basicamente é isso, boa pra caramba. Só que ao invés de usar 3 delas, eu uso uma transformação campal, que serve para eu poder buscar essa carta aqui. Dois Tornados Gêmeos. Para que vão servir esses 2 Tornados Gêmeos? Primeiro que eu posso mandar o Fishborg direto para o cemitério e destruir 2 cartas mágica ou armadilha, ou mesmo de zona de pêndulo do meu oponente. E também o Deskbot número 1.
Com isso eu posso deixar ele reservado no cemitério para assim que eu fizer uma invocação pêndulo, retornar ele para o campo. Agora são apenas as cartas de magia que tem uma cópia no deck. Vamos lá, por ordem. Pot of Riches. Com essa carta aqui eu posso pegar 3 monstros, embaralhar 3 monstros pêndulo direto no meu deck. Pode ser do cemitério ou face para cima no extra deck. Geralmente eu utilizo isso com cartas do cemitério para fazer reciclagem de monstros Dinomist que foram destruídos por algum efeito e por algum motivo foram parar no cemitério. Limiter Removal é basicamente um suporte para monstro tipo máquina. Uso quando eu vou tentar finalizar o jogo rápido ou mesmo para tentar um OTK no início do jogo. Se bem que com esse deck até possibilita isso, mas não é muito foco dele, ele oferece mais consistência durante o jogo. Buraco Negro, limpa todos os monstros do campo, mas como eu já falei, a função do deck de Noneva é ter um bom fluxo de monstro entre campo, extra deck e mão. E essa carta aqui pode te ajudar de uma maneira bem diferenciada até, né? Por quê? Os Dinonevo, além de serem monstros do tipo máquina, eles são do atributo água. E sendo do atributo água, essa carta aqui previne eles de serem destruídos por batalha. Ou seja, aliás, qualquer monstro do atributo água não é destruído por batalha com essa carta em campo, com essa carta aqui. Além deles, também vão alguns outros monstros, como esses aqui 5 e outros XYZ do atributo água no deck. Com eles em campo, você pode simplesmente colocar eles em modo de defesa e deixar ali uma defesa praticamente inquebrável, né? Eles só podem ser destruídos por outro monstro atributo água. Muitas vezes o oponente não vai ter, porque o atributo água não é uma coisa tão comum assim de se ter em decks, né? Agora vamos falar um pouquinho do extra deck. Esses 3 monstros aqui, já falei pra vocês, né, como eles funcionam. Esses 2 aqui limpam o campo. Agora esse aqui é até uma estrela nesse deck aqui. Por quê? Ele pode pegar com ele invocado, você pode enviar todas as suas cartas em campo de volta para sua mão. E para cada carta enviada, você adiciona 500 pontos de ataque nessa carta aqui. E mais uma vez, sem cansar de ser repetitivo, né? Como o foco do deck é manter o ciclo de campo, extra deck e mão, você sempre vai estar podendo reinvocar seus monstros ali e manter essa carta aqui com bom ataque. Mesmo que geralmente eu só consiga usar ela por um turno e ela saia do campo, né? Vamos para o XYZ agora. A velha carta mais manjada, né, dos jogos hoje em dia de Yu-Gi-Oh! Cyber Dragon Nova, que vai para o Infinity. Eu não gosto muito de usar essa carta aqui, porque essas 2 cartas, porque já é uma combinação que todo mundo usa, e, enfim, eu realmente não gosto. Mas se você baixa essa carta aqui em campo, seu oponente vai ficar bem bravo, porque ela pode pegar um monstro do campo, adicionar ela e acrescentar aqui 200 pontos de ataque, né? Por monstro que você consiga acrescentar como matéria XYZ nela. E por turno você pode negar um efeito descartando uma matéria XYZ. Ou seja, além de você pegar um monstro, você vai poder utilizar esse monstro no mesmo turno, limpando o campo do inimigo ou apenas mantendo ele vivo, né? A Fortaleza Tubarão. Qual é a função desse aqui? Ele é o único monstro que pode ser atacado, mesmo que você tenha outro monstro em campo, o oponente só vai poder atacar esse monstro aqui. E esse monstro ele tem um ataque bom, então você pode deixar ele em modo de ataque mesmo. Só que o truque dele é o seguinte, ele pode escolher, tendo ela em campo, você pode tirar uma matéria XYZ dela e adicionar um outro ataque para qualquer outro monstro seu durante a fase de batalha. Ou seja, qualquer outro monstro seu vai poder ter 2 ataques durante a fase de batalha, né? Volcasaurus. Número 61, Volcasaurus. Essa aqui tem a função de quê? Vamos supor que você tem 2 Dinoneva de nível 5 em campo. Você atacou o seu inimigo e já causou algum dano, mas não pode fazer mais nada durante esse turno. Ele ainda tem um monstro de ataque grande no campo. Você vai para a sua segunda fase principal, invoca esse carinha aqui, descarta uma matéria XYZ dele, e você pode destruir o monstro inimigo
destruir o monstro do oponente e causar o mesmo dano do valor de ataque do monstro oponente. Ou seja, se ele tiver 4.000 de ataque, você vai destruir aquele monstro e causar 4.000 de dano direto nos pontos de vida do oponente. O número 37, Dragão Aranha Tubarão Trama da Esperança. Que nome, não? Mas enfim, o efeito desse monstro aqui é bem bom. Primeiro porque ele é do atributo água, e com essa carta aqui em campo ele já fica muito melhor, né? Qual é o efeito dele? Você pode desassociar uma matéria XYZ dele e retirar 1000 pontos de ataque do monstro do oponente na fase de batalha quando ele te atacar ou quando você atacar ele. Só por aí já está ótimo, né? Mas, se essa carta aqui for enviada para o cemitério, você pode escolher um outro monstro no cemitério e invocar por invocação especial. Ou seja, tá ótimo. Dois efeitos super bons aí, né? Até porque tem combo com essa carta aqui. Além de ter os pontos de ataque dele serem até consideravelmente altos pelo custo, que é 2.600. O número 82, Heartland Draco. Para que ele vai te servir? Enquanto você tem uma carta de campo, uma carta de magia campal em jogo, ele não pode ser alvo de ataque. E ele pode, desassociando uma matéria XYZ dele, você pode atacar diretamente os pontos de vida do oponente. Ou seja, praticamente você tem 4.000 pontos de dano nos pontos de vida do inimigo garantido ali. O número 103, Ragna Zero. Com quem que esse cara aí vai fazer combo? Vamos lá, é com o... Deixa eu pegar ele aqui, deixar ele do lado. Com esse carinha aqui, ó, o Plesios. Esse combo aqui é ótimo, um ótimo combo de controle. Por quê? O Plesios tira ponto dos monstros do oponente. Tira pontos de ataque e defesa dos monstros do oponente. E o Ragna Zero tem o efeito de quê? Você desassocia uma matéria XYZ dele por turno e pode destruir o monstro do oponente que está com um ataque diferente do original. Ou seja, com esses dois em campo aqui, praticamente você já pode destruir 2 monstros do inimigo, do oponente, né? Shark Drake. Esse monstro aqui ele tem um efeito bom, porém o custo dele não é muito vantajoso nesse deck, mas para preencher o extra deck ele é uma boa escolha. 3 monstros nível 4, nesse deck seria um custo um pouco alto, até porque os monstros aqui são meio que indispensáveis para se ter em campo, né? Mas vamos lá. Qual é o efeito dele? Se você destruir um monstro do oponente por batalha, ele pode desassociar uma matéria XYZ dele e pode reinvocar esse monstro em modo de ataque no campo com menos 1000 pontos de ataque. Ou seja, também é um dano considerável e o atributo dele também é água para combater com aquela outra cartinha lá que protege os monstros do atributo água. Black Chip of Corn, tá, bem dizer só para preencher o extra deck mesmo. E o Gear Giant X da mesma maneira. Os efeitos desses dois aqui não são muito interessantes para o deck, então eu não vou me preocupar em explicar. Aí quem quiser pode dar uma pesquisada, mas não são necessários. Então, como eu já disse, estão aqui mais para preencher o deck. E por último, esses dois aqui. De Noster Power The Mighty Draco Slayer. Para que ele vai servir? Ele só pode ser invocado com aquelas outras duas cartas, né? Draco Slayer. E qual é a função dele? Você pode deixar ele em modo de defesa, com pontuação de defesa bem alta aqui, 2.950. Ele vai proteger todos os seus outros monstros pêndulo. Além disso, você pode com ele, por turno, invocar um monstro Draco Assassino do seu cemitério ou da mão. Ou do extra deck. É um ótimo efeito, por um custo baixo, até porque o seu monstro pêndulo que você vai usar para fazer ele vai para o seu extra deck e já pode ser diretamente invocado. Uma boa carta. Bom pessoal, por hoje é isso aí. É um ótimo deck para várias situações. Ele possibilita até um OTK inicial, dependendo da mão que você consiga sair aí. Com cartas um pouco mais caras, mas também cartas atuais. Funciona muito bem contra decks atuais como... contra vários decks atuais ele funciona muito bem. Por hoje é isso. O próximo vídeo eu vou trazer um unbox para vocês.
vai ser um box com alguns monstros que eu vou adicionar nesse próprio deck aqui. 2 deles, inclusive, tá aí a dica. Bem, eu já sei que vão vir no box, numa lata, inclusive. E depois vai ter mais um deck, dessa vez outro deck de pêndulo, né? Provavelmente vai ser de magos do pêndulo, né? Ou os Odd Eyes, olhos anômalos. E talvez mais pra frente um duelo. Esse duelo vai dar um pouco de trabalho para fazer, de edição, ângulo de filmagem e tudo. Por isso que eu estou prolongando um pouco, pessoal. Mas eu peço para vocês terem calma, que com certeza em algum momento vai sair. Bom, é isso aí. Qualquer dica, crítica, sugestão e tal, só deixar no campo dos comentários. Quem puder dar um like e um favorito para ajudar o canal